95. É hora de falar de esportes em 102,9 e também em áudio e vídeo no nosso canal do YouTube, no Facebook, nas plataformas digitais. Alô, Antônio Carmo! Salve, salve, Carmo, bom dia! Bom dia para você, Cláudio Nicolino, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, né? Dos Pampas aos Seringais, né? Não há distância que nos separe. Amém, meu querido Antônio Carmo, e viva a tecnologia que nos leva para os mais longínquos rincões. Muita gente nos acompanha pelo YouTube fora da região metropolitana, isso é muito bacana, a gente perde as fronteiras das ondas de FM que atingem toda a região. A Band Vale, que é a maior emissora do rádio regional, de maior alcance, mas hoje com a internet a gente vai para o mundo todo. Meu querido Antônio Carmo, olha, vamos começar falando dos jogos de ontem da Copa do Brasil, e eu quero começar falando do Clássico Carioca, já que o Vascão chegou lá, colocou a cardeneta o Fluminense, falou assim, assina aqui, meu querido. O Fluminense assinou o BO, tomou 3 no coco e tá fora da Copa do Brasil. Olha o Expresso da Colina aí, Antônio Carmo. Beleza, o Vascão, falamos deles ontem, né? Nicolás, sabe que no futebol é assim, né? O torcedor, a paciência, a cabeça dele, a vontade do torcedor, vai mudando, né? Rapidamente, de acordo com o resultado. Até eu costumo dizer o seguinte, o time perdeu 2 jogos seguidos, perdão. Aí a torcida vem, vergonha, time sem vergonha. Aí o time vai e ganha 3 jogos seguidos. Aí é guerreiro, time de guerreiro. É o mesmo time, mudou nada. Mudaram os resultados. Não é assim? É desse jeito, Não muda nada. O torcedor, ele é passional e vai ser assim sempre. Então, às vezes ele se ilude com uma vitória que não é tão boa e se desespera com uma derrota que não foi tão terrível, né? Sábado, por exemplo, o Vasco Fluminense ficar no 0-0, vamos falar do Walter, mas não vai dar nada com esse time, com esse jogo. E ontem o Vascão, para alegria do doutor Luiz Augusto de Carvalho, o grande baiano, já mandou para mim, pode falar, tá mandando comprar faixa já. Campeão, deve estar até rouco. Campeão. Quarta-feira passada o time não servia, agora já é o campeão da Copa do Brasil, que vem aí, pode fazer um sorteio aí, a CBF escolher, que não tem para ninguém. E deixando de lado as brincadeiras, que vitória bonita do Vasco, hein? Esse Brenner entrou lá para arrebentar, fez o primeiro gol dele, foi sensacional. O terceiro gol do Vasco foi um contra-ataque de almanaque, né? Para você sair de trás com a bola. Sim. E fazer tudo certinho e chegar para que Pumita Rodrigues chegasse para tocar a bola para dentro do gol. Então, fez um gol bonito, o lateral direito que entrou no lugar do Andrés Gomes, e o Fluminense, Nicolino, está com um time meio... o Fluminense já faz 2 anos, um time sub-40, né? Ele tinha o Felipe Melo que saiu, tinha o Marcelo que saiu. Aliás, para mim, o segundo gol... O goleirão aceitou no cantinho ali, hein? Foi. Aliás, ontem... O goleirão do Fluminense. O chute do Breno não foi assim, a bola veio, pegou no contrapé, ele estava vindo para cá, esticou o bracinho de jacaré para cá, aquele bracinho de crocodilo aqui, não deu para pegar. Fabião, com seus 40 e tantos anos, não chegou na bola. Assim como o Carlos Miguel do Palmeiras, um dos 3 gols, 2... ele podia ter trabalhado melhor. Mas o Vasco, que não tem nada a ver com isso, e tem um grande goleiro, que é o Léo Jardim, né? O Vasco fez 2-0, tomou um gol, segurou. Se o Fluminense, com o seu time mais velho, o time do Fluminense já faz algum tempo que é sub-40, né? Com o Fábio, com o Guga, e agora com a volta não jogou ontem, mas a volta do Thiago. Aí tem o Ganso, tem o Hulk, tem o Cano, né? E aí não conseguiu segurar o Vasco. Grande vitória do Vasco, que tem se dado bem contra o Fluminense. E aí, nesse jogo, Nicolino, além de jogar bem, mais do que vale passar de fase. O Vasco, principalmente, está precisando de dinheiro. Uma boa grana entra para os cofres de São Januário. O Pedrinho vai poder respirar um pouco melhor lá para pagar as contas, enquanto aguarda aí a definição do futuro vascaíno. E o Vasco vai para a próxima fase da competição, tirando de novo o Fluminense. Justíssima vitória do Vasco, e aí é preocupante,
pode ter certeza que a torcida do Fluminense no próximo jogo aí do Brasileiro vai cobrar. O time perdeu para o Vasco, não foi capaz de impor em nenhum momento nos 2 jogos, se impor contra o Vasco, e a torcida pode ficar preocupada aí com esse envelhecido time do Fluminense, do Luiz e o Beldia. De repente se recupera, ganha 2 jogos, volta a ser time de guerreiro. Por enquanto é time sem vergonha. Canta a torcida quando perde assim, Nicolino. Olha, esse Brenner, eu fui estudar quem que era o menino, ele foi de São Paulo, né? Era a base do São Paulo, daqueles garotos que surgiram ali 2019, 2020 no São Paulo, vendido como o São Paulo tem feito nos últimos 10 anos, isso explica a derrocada do São Paulo com 20 anos para o Cincinnati, né? Mas rifando a turma para fazer dinheiro, o São Paulo veio nessa, São Paulo celeiro de jogadores, mas veio rifando muito rapidamente, barato, aí começa a não repor. Né, e não fechar a conta. A conta está vindo agora que o São Paulo está com transferban. Antes o São Paulo vendia 2 garotos, pagava toda a conta, contratava 5 para o brasileiro. Né? Agora vende 5 garotos e não paga toda a conta, Antônio Carlos. Então alguma coisa está errada. Era um garoto do São Paulo, foi categoria de base da seleção, sub-15, sub-17, sub-20. Então você vê que é bem formado. Tem 26 anos, olho nele, Antônio Carlos. Passou inclusive pela Udinese. Já jogou. Já estava no Vasco, já está no Vasco, já não está sendo aproveitado. Ontem foi a noite dele. Né? Resta saber se esse vai ser o jogo do Brenner ou quem é o Brenner? Aquele rapaz lá e tal, se ele realmente vai ter um pouco mais de juízo e vai jogar bola com mais competência, vai ser mais aproveitado pelo Pedro Manuel, o técnico português que chegou agora há pouco no Vasco. O certo é que o Vasco, Nicolino, vai para o Campeonato Brasileiro agora cheio de moral. E, afinal de contas, conseguiu uma classificação muito boa e agora volta para o Brasileirão, onde está na zona de rebaixamento, mas vai voltar com mais moral, assim como o Grêmio também, né, que conseguiu sua classificação. Mas a do Vasco foi a mais bonita de todas, por se tratar de um clássico, de um jogo de rivalidade, né, de Vasco e Fluminense, de tantos confrontos e tantos craques desde os anos 40, jogos memoráveis, e o Vasco conseguiu uma estupenda vitória. É isso, desde o pó de arroz e do Expresso da Vitória, meu querido Antônio Carlos. Grande clássico carioca, Fluminense e Vasco. Deu Vascão 3-1, resultado no Maracanã, pois não? Lá nos anos 50, né, Gentil Cardoso assumiu, eu não sei se ele saiu do Vasco Fluminense, do Fluminense para o Vasco. E não sei se o Ademir estava no Fluminense, Ademir Menezes estava no Fluminense, foi para o Vasco ou vice-versa. Mas ele assumiu e chegou no presidente e falou: dê-me Ademir e lhes darei o campeonato. Foi-lhe dado o Ademir e ele deu o campeonato no final do ano. Né? Gentil Cardoso, essa história, ele saiu do Fluminense, foi para o Vasco, né? E aí o Vasco foi campeão com Gentil Cardoso, aquele que dizia, né, que a bola, que o goleiro tem que gostar tanto da bola que tem que dormir com a bola, aquele que falava, né? Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência, umas frases assim muito bacanas, que ficaram eternizadas na história do futebol brasileiro. Boa, Antônio Carmo. O Grêmio, o imortal, na sua arena fez valer o mando 1-0 no Mirassol, anularam um gol do Mirassol, lá o povo tá reclamando, meu querido Antônio Carmo. O Cruzeiro fez a parte dele contra a Chapecoense 2-0 e o Palmeiras passou, Antônio Carmo. É o que dá para falar do Palmeiras. Esse goleirinho do Palmeiras também, hein? Leão tem arrepio de ver ele jogar, hein, Antônio Carmo? Tá entregando, hein? O Beldan Catani, que eu diga, Valdir Joaquim de Moraes, né? Emerson Leão, para mim, o maior goleiro da história do futebol do Brasil. Bom, vamos lá. O Cruzeiro era muito favorito. O Cruzeiro finalizou, Nicolino, nos números aqui, 28, 29 vezes contra o gol da Chapecoense, que finalizou uma vez só. Aí o Cruzeiro foi um gol aos 40 e tanto do primeiro tempo, o Chapecoense tem um jogador expulso, beleza. Aí depois do segundo tempo ainda tem um pênalti, Caio Jorge vai lá para 2-0, protocolarmente o Cruzeiro elimina a Chapecoense, que praticamente acabou o ano, né, Nicolino? Agora vai apenas ver com quantos pontos será rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve um pênalti escandaloso não marcado a favor dele no primeiro tempo. Ela deu um chute no jogador do Grêmio, na risca da área, a bola que bateu na trave não entrou, mas daí o Grêmio fez o gol. Gol de falta do Pavão, Nicolino. Como é legal ver gol de falta, coisa rara no futebol brasileiro atualmente, né? Bateu por fora da barreira, bola no cantinho. Quem é o goleiro do Mirassol? Quem
goleiro do Mirassol, perguntaria professor Raimundo. É o Muralha, Alex Muralha, substituindo ao Walter, né? Os dois goleiros do Mirassol também são sub-50, né? O Walter está lá bem já há vários anos, e o Alex Muralha foi para lá, era ele o goleiro foi ele o goleiro do Mirassol ontem, uma foto bonita. Pavão foi o nome do jogo do Grêmio, foi um jogo, segundo tempo, como disse lá um cronista gaúcho, o Mirassol transformou o Grêmio no Olaria, empurrou o Grêmio para trás, e foi nada, teve o pênalti não marcado, o gol anulado, e não conseguiu, o Grêmio se segurou, que vale a vitória. Grêmio que também está na zona de rebaixamento, e que poderia ter acabado o ano ontem, né? Se ele fosse eliminado pelo Mirassol, depois só sobraria para ele a batalha de escapar do rebaixamento, porque na Sul-Americana ele dançou semana passada. Grêmio que nunca tinha vencido o Mirassol na história, Nicolino, eram 4 derrotas, foi um empate, agora uma vitória neste mata-mata da Copa do Brasil, importante para o Grêmio, também a gente lembra a parte financeira e lembra que segue no campeonato agora com mais moral, né? Vai buscar aí, recebe o São Paulo sábado, volta do Brasileirão respirando um pouco mais aliviado, a crise ficando um pouco mais de lado, e até a semana passada, quando perdeu do Bolívar, o Luiz Castro, técnico do Grêmio, tinha que ter sido mandado embora 2 anos antes. Ele continuou. E ontem já teve gente dizendo, não é bem assim, tá vendo, o Luiz Castro tem que dar um pouco mais de tempo. Aí perde mais 2 jogos, volta, o Luiz Castro não serviu. Vai ser assim até se resolver a vida, né? E o Palmeiras, que poupou mais de meio time... O Grêmio é fraco. O Grêmio é fraco. O time é fraco, a batalha dele é para não cair, não vai ter chance nenhuma, penso eu, na Copa do Brasil. Apesar da Copa do Brasil é isso aí, você faz um bom jogo e resolve a questão, mas não acredito não, a hora que agora vai afunilar mesmo com os outros, porque agora, Nicolás, saíram as crianças, né, da sala, ficaram só os marmanjos, né, a não ser que o Vitória hoje elimine o Atlético Paranaense, porque entre Corinthians e Inter são 2 pitbulls, então tanto faz. O Atlético Paranaense não é assim, né, um time dos 12 maiores do Brasil, ele é o 13º, o 14º ali, maior do Brasil, junto com o Bahia, mas deve passar pelo Vitória hoje, acredito, malemar, né? Vitória já despachou o Flamengo, estava bem Atlético Paranaense, e de rubro-negro a gente entende, já bateu no Flamengo, ele também vai eliminar o Atlético Paranaense. Vamos acompanhar. Então agora vão ficar provavelmente 8, né? 7 grandes, o Atlético Paranaense que procura entrar sempre aí, já foi campeão brasileiro, campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, vice-campeão de Libertadores, está sempre por ali. Mas o Palmeiras não jogou nada ontem, Nicolás, foi um jogo medonho, reclama o Palmeiras com razão, aquilo que você falou do jogo do Santos, aquela expulsão que não teve, o Palmeiras foi uma falta absurdo em cima do Flaco Lopes, quando estava 1-1, o juiz manda seguir, sai o segundo gol do Fortaleza. Mas não adianta reclamar, porque a ruindade da arbitragem, com VAR, sem VAR, não vai ser assim sempre. Então, tinha que ter mais competência para quando empatou o jogo em 2-2, fazer um terceiro gol e liquidar. Mas não pode tomar 3 gols do Fortaleza, que é um time de Série B. Mesmo colocando lá Benedetti na zaga. Não, eu falei do goleirinho porque ele já tinha entregado outro dia e entregou agora de novo. Contra o Atlético Mineiro. Falhou no primeiro gol, um chute bonito, outra coisa, chutar mais de fora da área, isso é fundamental. O jogador do Vitória acertou um belíssimo do Fortaleza, um chute da intermediária. Ele estava adiantado, a bola deu um leve desvio no zagueiro e ele foi com a mão mole, mão de alface, era uma bola defensável. Assim, pelo tamanho dele, quando é no chão é mais difícil. Bola defensável. O segundo gol também saiu para cortar, rebateu, bateu e bateu no jogador do Fortaleza, entrou. O terceiro gol de cabeça, o rapaz baixou para cabecear. Aí já ficou mais difícil, foi queimar-rua. Mas não tá assim, essas coisas não. É o menino que voltou aí, que é da base lá no Palmeiras, que esse aí está sendo preparado para ser o novo goleiro do Palmeiras. Vamos ver quando é que ele vai ter chance. Ele foi para Portugal, ficou 1 ano jogando em Portugal, foi muito bem, voltou agora. E vamos ver, né, se vai ter alguma... Ontem era um bom jogo para ele poder atuar. E vários jogadores que o Abel colocou lá não renderam. O Benedetti, Lucas Evangelista, não sei quem, o Riquelme Felipe e tal. É um povo que me engana, que eu gosto também, né? Tá na sombra dos titulares, né? Aí só o Flaco Lopes mesmo e o Felipe Anderson renderam um pouco mais, o Murilão, jogadores você já está acostumado. Segundo tempo colocou lá mais 2 ou 3 titulares, deu uma melhorada, mas jogou com preguiça. O Palmeiras ontem foi um time com sono, time que levou muito a sério esse negócio da vaca já está arrumada. Não é assim não. E perder do Fortaleza, mesmo nessa situação, não é bom, porque você perdeu num time de Série B.
Ah, mas poupou o time porque domingo tem um jogo difícil contra o Inter, depois tem o Cerro Porteño, claro, claro, mas dava para jogar um pouco mais. Mas valeu pela classificação. Mas se jogar essa bola aí, não é assim tudo que o pessoal fala, esse Palmeiras é imbatível, mas longe disso, né? Nem ele, nem Flamengo. No Brasil não tem time imbatível, aliás, não tem time bom, né? Vamos acompanhar hoje Atlético Paranaense e Vitória lá no Barradão, jogo marcado para as 8 da noite, meu querido Antônio Carlos, definindo então todo mundo para o sorteio, que é semana que vem, certo? É sorteio ainda nas oitavas de final. Sorteio terça que vem. Pode ter qualquer coisa com qualquer um, certo? Os 8 lá são jogados para cima e daí já se forma também a sequência da semifinal, né? Já se sai ali. Dos 8, né? Dois jogos de um lado, dois do outro, aí a semifinal já definida, não tem sorteio. Vamos ver o Corinthians contra o Inter, né, Nicolini? Hoje, o estádio lotado, o torcedor corintiano acredita, e dá para acreditar, porque 2-0 não é um placar assim irreversível, até porque, como a gente já falou aqui, é o Internacional, também um time limitado, que conseguiu abrir essa vantagem por desleixo do Corinthians no domingo lá no Beira-Rio, então dá para o Corinthians perfeitamente, no mínimo, devolver esse placar. O Inter sabe que se ele tomar um gol no primeiro tempo, vai. Se ele tomar um gol no primeiro tempo, com a pressão que vai ser feita, dificilmente vai segurar. O Inter está naquela. Se ele ficar só atrás, marcando, ele vai perder. Tem que sair um pouco mais pro jogo, tem que tentar fazer alguma coisa, assustar o Corinthians. Se acha um gol, aí fica com a classificação muito encaminhada. Mas é jogo que o Corinthians tem todas as condições de passar assim mesmo, tendo que tirar esses 2-0 aí. É uma prova de fogo para o Timão, mas para o Inter, em caso de desclassificação hoje, é terra arrasada. O Brasileirão, o Inter tá mal para chuchu, meu querido Antônio Carmo. E aí vê o Grêmio passar, os dois estão lá embaixo na tábua de classificação, Grêmio e Inter. E o Inter não tem forte, o Inter fica fora. Né? Tragédia. Não. O Inter já nem entrou na aí só tem o brasileiro. Não, e assim, né, Nicolini? Se você eliminado pelo Corinthians fora de casa, normal. Mas é o seguinte, você empatou em casa, difícil, vai ser lá e pé, tá bom. Agora, você ganha por 2-0 em casa e abre uma esperança gigantesca no coração colorado. Opa, agora dá. Aí vai lá e perde, toma um 3-0 hoje, ou perde nos pênaltis, aí realmente desaba, porque daí aquilo tudo que você construiu, aquele castelo que você construiu por causa de um jogo, né, que você foi um pouco melhor no jogo de ida, cai tudo, você fala, não, acabou, não tinha jeito mesmo, foi por acaso e agora é batalhar contra o rebaixamento. Você tem razão. É isso, meu querido Antônio Carmo, muito bom, vamos acompanhar o campeonato que segue aí hoje os 2 últimos jogos para definirem os 8 das quartas de final. Olha, hoje começa o Campeonato Paulista de Basquete para o São José. Alô, galera do basquete! Hoje tem ginásio da Vermelhinha, no velho ginásio Lineu de Moura, no centro da cidade. O São José estreia contra o Paulistano. Vamos ver o Manny Python, vamos ver o Thompson, o Dexter continua. E a rapaziada do São José vai para mais um campeonato aí, Antônio Carmo. São José fez uma renovação, priorizou um pouco a sua categoria de base, o que é importante. São José tem uma categoria de base sub-22 muito boa, um time sempre presente aí no principal campeonato de acesso do futebol, do basquete brasileiro, e aí é importante sim, e o Cris Amédio conhece bem esse trabalho da base. Trouxe alguns jogadores, vamos ver. O campeonato começou ontem, Nicolini, com o Mogi, sapecando 9-3 a 68 no Pinheiros, lá em São Paulo. E o time do César, num jogo de mirim, bateu o Bauru por 61-51, né? Acho que o Elinho Rubens jogou, Robertão, Totó, tal, porque estava 61 pontos, outro fazia 51, acho que foi os velhos lá que ele estava sem muita força, né? E hoje, então, estreia do São José, 7h30 da noite, ginásio Lineu de Moura, ingressos à venda, São José e Paulistano. São José, quando voltou a ser campeão paulista, depois de 30 anos, né, do time dos anos 80, 2009, foi campeão paulista, o time do Dedé, do Fúvio, de tanta gente boa, o time ganhou do Paulistano, fechou a série, naquele era o melhor de 3, ganhou por 2-0 e foi campeão. Então hoje é 7h30, lembrando que hoje tem também basquete, Osasco e Corinthians, são os 8 times apenas que jogam este campeonato paulista. Vamos ver São José hoje. Muito bom. Vamos ficar de olho, Antônio Carmo. O São José começa hoje a temporada do basquete. A gente, é claro, acompanha aqui
de pertinho o basquete, que é pura emoção, como diria o mestre Alberto Simões, que amanhã será homenageado no estádio Martins Pereira, certo, Antônio Carmo? Estaremos lá com a tribuna de imprensa, né, o centro de imprensa agora, passando a ter o nome do professor Alberto Simões. Amanhã será oficializado a partir das 10 da manhã, lá nas dependências do bom e velho Martins Pereira. E o Alberto esteve lá da sua inauguração, aliás, desde o velho Martins Pereira, da rua Antônio Sais, o maior cronista esportivo da nossa região, será homenageado. Que maravilha! E todas as homenagens são merecidas ao mestre Alberto Simões. Vambora! Que bom tá pro Vinícius Júnior, que tá acertando um contrato com o Real Madrid de 150 milhões de reais por ano, Antônio Carmo. Por 150 milhões de reais. De dólares? 150 milhões de reais. Né? Agora, para quem acompanha a loteria, hoje tem sorteio, acho que a Mega Sena que está acumulada em 150 milhões. Olha, tá vendo? Demora tanto uma tempo para chegar Mega nesse Sena valor. Acumulada por ano. Por ano. A gente se ganha uma, divide com 10, não trabalha nunca mais. E vai conhecer o mundo. Todos os estádios que a gente quis conhecer, a gente vai. Não é? E todas as praias. Imagina você ganhar 150 milhões por ano. O contratinho deve ser de 3, 4 anos, Antônio Carlos. E aí a gente vai montar aquela adega com aquelas amarelinhas que só nós conhecemos. Agora é o seguinte, todas, do mundo inteiro. Agora é o seguinte, hein? O jogador da antiguidade, né, ficou olhando isso aí e falou, meu Deus, eu que jogava por 15 conto, né? Por um aluguel da casa, aquela coisa toda que era assim, né? A chuteira nova. Nada contra. Chuteira, nada contra. Vai ter muita gente aí hoje que realmente não merece. Mas se o pessoal tem dinheiro e quer gastar, que gaste, né? O problema não é nosso. É isso, Carmo. Ótima quinta-feira para você. Amanhã a gente fecha a semana aqui no Bate-Papo. Grande abraço. A gente se fala. Abraço para você, Cláudio Nicolino, aos amigos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta, gente. Até mais.